É impressionante a necessidade que nós temos hoje, no mundo caótico que nós vivemos, de repensar a nossa posição de crentes, de filhos de Deus na face da terra. Nós tivemos esse final de semana alguns eventos que foram mencionados em países chamados países do primeiro mundo, e foram trabalhados de uma maneira a voltar-se, e muitos desses eventos teve a projeção, nós podíamos pensar assim, do Evangelho. Nós tivemos um príncipe casando esse final de semana, né? E nesse casamento nós tivemos um coral gospel, né? Ali. O mundo vem falando desde o mês passado sobre a grande luta de Martin Luther King, e tem se feito no mundo todo menção honrosa a esse homem, pelo fato, né, de estar ligado a uma ação humanitária e também ligado a Deus. Hoje eu conversava com alguém e é interessante a gente pensar nisso, que eu também aprendo. E alguém disse o seguinte, né, nós estávamos falando de obra de Deus na vida dos homens, da vida das pessoas, e alguém mostrou um depoimento de um homem que ele já morreu. Ele gravou um depoimento dizendo que toda a vida de crente ele só ganhou uma alma para Jesus. Todo o tempo que ele foi crente, que ele se lembre, ele não era um pastor, ele era simplesmente membro de igreja, mas pregava o evangelho para outras pessoas, né? Fazia aquilo com o qual Jesus nos chamou para fazer, dividir esse evangelho, e ele ganhou uma única alma para Jesus. E ele disse que isso foi o que Deus o permitiu, que ele tentou muitas outras pessoas, mas pregou para outras pessoas e não ganhou essa alma para Jesus. Mas esse homem ganhou para Jesus, visitando, trabalhando, ajudando, indo em casa, aquela coisa toda, foi nada mais, nada menos do que Billy Graham. Então, eu comecei a pensar como é a vida de alguém que ganhou alguém para Jesus, que ganhou milhões de pessoas pelo mundo afora. E eu comecei a entender aquilo que Paulo fala, escrevendo a Efésios, falando de cada um de nós, de quem nós somos. E eu comecei a entender que nós somos nada mais, nada menos do que santos, chamados para ser santos, santificados em Cristo, filhos de Deus, e nós somos chamados para termos uma missão, e a nossa missão é uma missão de nós podermos estar à frente do nosso tempo, à frente do nosso país, à frente de tudo aquilo que se relaciona, né, com o ser humano. Pensa bem que Jesus veio e morreu por nós numa cruz, não é isso? Porque Deus amou o mundo, todos aqui sabem, vamos falar junto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, não pereça, mas tenha. Querido, você já parou para pensar qual é a solução que nós temos para esse mundo? Você já parou alguma vez para pensar isso? Se a solução desse mundo fosse engenharia, Deus teria mandado um engenheiro aqui para o mundo. Se a solução desse mundo fosse um médico, Deus teria mandado um médico para esse mundo. Se a solução desse mundo fosse um camarada, né, técnico de computação ou de qualquer outra coisa aí extraordinária que tem nascido todo dia, Deus teria mandado um camarada desse, né, para o mundo. Mas Deus mandou simplesmente Jesus para morrer, porque o nosso problema não era problema de tecnologia, não era problema de construção, não era problema de edificação, mas o nosso problema era problema de pecado. Nosso problema era problema de pecado. E para pagar o pecado, precisava que alguém viesse morrer por isso Jesus veio morrer em nosso lugar. E nós somos chamados para ser santos, filhos de Deus, porém, nós ainda temos vivido, alguns de nós ainda têm vivido como pecador. E eu tenho entendido nos últimos tempos, olhando para Efésios, que ele deu, Paulo diz aqui, que ele deu para cada um um ministério, cada um um jeito de viver, mas que esse jeito de viver precisa estar ligado a servir ao Senhor. Eu comecei a entender que cada um de nós
para não vivermos como pecador, para vivermos como filho de Deus, temos que exercer o nosso ministério. E eu queria relatar para vocês 3 tipos de chamado, que eu entendo que Deus tem me incomodado a viver. Há muito tempo na minha vida, há muito tempo, eu tenho corrido de um lado para o outro, e como é ruim, você não tem ideia, você correr e se preocupar, o que você vai pregar no domingo, você correr o tempo todo e se preocupar com que roupa que você vem. Alguém me encontrou ali fora e falou: pastor, hoje você está todo boizinho, hein? Você está todo boizinho, hein, pastor? E eu não estou nem preocupado, porque eu vim para pregar a palavra de Deus, eu vim de um curso, aquela correria toda. A gente se preocupa com o externo e não temos deixado de se preocupar com o interior. Nós estamos nos preocupando muito com a aparência, e nós temos deixado de nos preocupar com aquilo que realmente interessa, para o qual realmente nós fomos chamados. E a primeira coisa que eu queria entender, que você entendesse junto comigo nessa noite, é que nós fomos chamados como filhos de Deus, né? Ou nós somos filhos de Deus, ou nós somos pecadores. Que a Bíblia diz que todo aquele que o recebeu, deu-lhe o direito de serem chamados de quê? Filhos. Quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós temos algumas credenciais. Você, quando você nasceu, hoje já é muito mais comum, e no próprio hospital se faz isso, o testezinho do pezinho, né? Faz o testezinho do pezinho para quê? Para saber se você tem alguma doença, para ter alguma coisa, mas principalmente, você tem ali as suas digitais gravadas. Tá certo? Ou estou errado? Né? Faz lá o testezinho do pezinho, a digital fica ali. Daqui a pouco você vai tirar uma identidade, você tem na sua identidade a sua digital. Você tem um CPF que não muda nunca. Você vai aonde for, você tem um CPF, aquele CPF, pelo menos, só se for burlado, roubado, mas aquele CPF é seu, só pode ser seu, não pode ser de outra pessoa. Ou seja, você é identificado. Quando nós nascemos com Deus também, queridos, não é diferente. Quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós ganhamos uma identidade. Por isso que Paulo fala: olha, quando você é chamado para viver com Deus, você agora é chamado ou para ser profeta, outro para ser apóstolo, outro para fazer outras obras diante do Senhor, mas você tem uma obra. Alguém me prestou um livro, um casal aqui dentro, abençoado, que dirigiu o culto hoje, que me prestou um livro que se chama Qual é a Tua Obra? E uma coisa interessante é o que o autor fala no final, né, a frase que o autor deixa no final daquele livro. Você lembra, Cris? Qual é a frase? Você lembra? Você não leu? O autor diz no final daquele livro, ele diz: se é lei, se é dever, temos que fazer. Temos que fazer. Queridos, quando você foi chamado para ser filho de Deus, você aceitou esse Jesus como seu Salvador, você não tem outra saída a não ser viver uma vida com Deus ao modo de frutificar. Então eu gostaria de falar para você nessa noite, a primeira coisa que eu comecei a pensar: chamado como os filhos de Deus para quê? Para cumprir um propósito. Nós fomos chamados para um propósito. Você viu aqui a filhinha da Sueli? Primeira vez que ela veio na igreja, né? Acho que foi a que mais dançou ali, né? A alegria de estar pulando, aquela coisa toda. Ela não está nem aí. Ela foi chamada para vir numa igreja. Ela foi chamada, né? Para ela isso aqui é uma festa. Então na festa eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que dançar. Não é isso? Eu tenho que estar alegre. Não é ruim quando você vai numa festa e está todo mundo de cara feia, né? Não é difícil você ver um negócio desse. O próprio Cristo, chegando lá em Mateus capítulo 11, ele diz assim: eu não entendo vocês. Nós vos tocamos flauta, vocês não dançaram, né? Tocamos música fúnebre, vocês não choraram. Veio João Batista, que não comia nem bebia, se alimentava de mel silvestre e gafanhoto, vocês disseram o quê? Tem demônio. Aí veio o Filho de Deus, que era ele mesmo, que come e bebe com pecadores, que tem um relacionamento com pecadores, vocês disseram o quê? Eis aí um glutão e bebedor de vinho. Jesus está perguntando: o que vocês querem? O que vocês saíram para ver? O que vocês estão procurando? Sabe, querido, nós temos muita gente que, como filhos de Deus, se tornaram filhos de Deus, mas ainda estão procurando o que eles querem ser, afinal de contas. São filhos de Deus, são chamados para um propósito, e o propósito de Deus é nada mais nada menos do que crescer, frutificar e governar. Você foi chamado para crescer, você foi chamado para frutificar, e você foi chamado para governar.
Por isso, é que Jesus diz, eu sou a videira e vocês são os ramos. Todo aquele que está em mim dá o quê? Muito fruto, você precisa frutificar. Aquele que não dá fruto é cortado e jogado fora porque não serve para nada. E a gente às vezes não tem entendido o que nós realmente somos. Falei isso aqui à tarde conversando com os jovens. Você nota, por exemplo, que às vezes num casal onde o cônjuge não é crente, a esposa, por exemplo, ela vai na igreja de manhã, fica 2 horas na igreja. À noite ela vai na igreja, fica mais 2 horinhas. O marido fala horrores. Você agora não quer saber de nada, você só quer saber de igreja, você só quer saber de estar na casa de Deus, você não quer cuidar da família. Ela sai de casa 4 horas da manhã para trabalhar, né? Às vezes num trabalho pesado, numa casa de família, sai às vezes mora longe, sai 4 horas da manhã, 5 horas da manhã para ir trabalhar, retorna para casa 8, 9 horas da noite. Ele não reclama do emprego. Sabe por quê, queridos? Porque ele vê o dinheiro no fim do mês. Ele vê o lucro do trabalho entrar dentro de casa. E sabe por que ele reclama quando ela vai para a igreja? Porque ele não vê o fruto que está sendo dado na presença de Deus. Isso é um caso da gente começar a pensar, porque uma vez que as nossas casas, uma vez que nossos amigos, uma vez que aqueles que estão em volta de nós começarem a ser abençoados através das nossas vidas, eles vão valorizar aquilo que nós somos diante de Deus, como filhos de Deus. Eles precisam ter o retorno de nós sermos crentes. Esse mundo, querido, está precisando, está esperando o retorno desse povo que se chama povo de Deus. Lembra lá? Quando Moisés pega os 12 espias e mandam ver a terra, o povo fica ali esperando o quê? O retorno do que eles vão trazer. Aí vem 10 deles e falam, olha, não dá não. O negócio lá é muito feio. Eu estou achando que aquela terra Deus nem quer dar para nós. Porque tem cada gigante desse tamanho. Está todo mundo olhando para o gigante, eles estavam todos olhando para o gigante, da onde estava espiando, falando, nossa, cara, que camarada grandão, olha o tamanho daquele cara, olha os músculos, olha os bíceps, olha os tríceps, né? Algum deles devia falar para o outro, rapaz, se aquele camarada me der uma muqueca no meio da orelha, eu vou fazer igual a Tiririca falava, eu vou morrer. Mas Caleb olha de cima para baixo. Caleb também está espiando a terra e ele olha de cima para baixo e ele fala, rapaz, está facinho para nós. Eles são todos gigantes, mas está facinho para nós. Nós vamos entrar lá, nós vamos comer eles, igualzinho come pãozinho no café da manhã. E Deus, quando fala depois de novo com Moisés, fala, separa para mim Josué e a Caleb, sabe por quê? Porque nele existe um espírito diferente. Querido, nós somos filhos de Deus, nós somos chamados como filhos de Deus para ser um espírito diferente, para fazer diferença. O grande problema é que às vezes nós estamos na rodinha, o camarada começa a falar, e agora? Como é que vai ser esse Brasil? Quem que vai ser o governante desse Brasil? Se for Bolsonaro eu não quero, se for fulano eu não quero. Como se a saída desse mundo tivesse nas mãos desse homem. A nossa esperança está em Cristo Jesus. A nossa vida está em Deus, nós somos filhos de Deus, chamados como filhos de Deus, e como filhos de Deus nós temos que frutificar, nós temos que crescer e nós temos que governar. Segunda coisa que eu queria falar para você nessa noite, como filho de Deus nós somos chamados para participar do plano que Deus fez para esse mundo. Lá em 1 Pedro, nós estamos ainda sem a Bíblia no Data Show, 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16, se você não achar, fica tranquilo, eu vou lendo para você, diz assim, mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança dessas coisas, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Nós somos chamados, querido, para participar do plano de Cristo. Alguém conta, uma coisa interessante que eu queria contar para você nessa noite. Alguém disse que tinha um muro bem grande. De um lado do muro, do lado de lá do muro estava Satanás, e do lado de cá do muro estava o anjo do Senhor. Aquele muro grande, no meio, de um lado Satanás, do outro lado o anjo do Senhor. E aí alguém conta que do lado de cá, onde estava o anjo do Senhor, o rapaz em cima do muro, a pessoa em cima do muro,
e o anjo do Senhor falava: venha para Cristo, vem para cá, venha servir ao Senhor. Do outro lado do muro estava Satanás, e Satanás estava bem tranquilo, sentado, palitando os dentes, bem sossegado. Olhava o camarada, não falava nada. Do outro lado está o anjo, clamando: vem para o lado de cá, vem ficar ao lado de Deus, vem participar dessa salvação. Do outro lado está Satanás bem tranquilo, olhando o tempo, olhando a paisagem, nem esquentando. Alguém então pergunta, ao ver tanta calma do lado do diabo e um clamor tão grande do lado do anjo, alguém pergunta para Satanás: por que que o outro está clamando tanto para essa alma vir para o lado de cá e você não está nem esquentando, está bem tranquilo aí? Satanás diz o seguinte: é porque o muro é meu. O que eu estou querendo dizer para você, querido, nessa noite? Sabe o que acontece? Nós somos chamados como filhos de Deus para viver uma vida em Cristo. Nós somos chamados para participar do plano de Deus. E quando eu não participo do plano de Deus, mesmo me tornei filho de Deus, mas não quero participar desse plano de Deus, eu estou em cima do muro. Satanás não está nem um pouco preocupado. Sabe por quê? Porque eu me tornei filho de Deus, mas não me tornei participante daquilo que Ele tem para mim. Lembra do que nós lemos hoje? Porque Ele deu um para apóstolos, outro para pastores. Você tem um chamado, você foi chamado para viver uma vida com Deus. E você não pode ficar mais em cima do muro. Você tem que pular para o lado de Deus e começar a viver essa vida, tomar posse daquilo que foi reservado para a tua vida, para você. Eu conheço gente que vive uma vida de miserabilidade a vida toda. Ele se tornou crente, mas parece que nada dá certo na vida dele. Nada dá certo para mim. Mas ele não toma a atitude certa para poder as coisas dar certo. Ele não faz as coisas certas. E quando eu não faço as coisas certas, as coisas não vão dar certo nunca. Nós estamos cheios de gente, o pastor já falou isso aqui, que estão fazendo plantações e pedindo para Deus adubar aquilo que Ele não plantou. E ficam esperando em cima do muro nesse tempo todo. E se nós temos dúvida daquilo que nós somos, nós ainda estamos com o pé no mundo. Se nós estamos em cima do muro, nós ainda estamos pertencendo ao diabo. Você foi chamado para ser filho. Você não foi mais chamado para ser pecador, querido. A sua vida não é de pecado, a sua vida não é para ser pecador. Você foi chamado agora para ser filho de Deus, para ser criatura dos céus. Deus te chamou para isso, para uma vida nova. E você precisa tomar posse disso. Terceiro, eu queria dizer para você nessa noite que você é chamado para viver essa vida em Cristo e vivê-la de maneira abundante. A Bíblia diz o seguinte, né? Eu chamei para que vocês tenham vida e a tenham em João, capítulo 3, versículo 16. Todos nós acabamos de recitar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que o quê? Ih, tá fraco. Por quê? Que deu para que todo aquele mas tenha. Isso é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Mas eu queria continuar a partir daí com você. Porque Deus enviou seu Filho, versículo 17, ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, presta bem atenção, a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Eu quero que você leia comigo aí, dê uma olhada no versículo de número 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Quem pratica a verdade vem para a luz. Quem aqui é casado, levanta a mão. Quem já casou? Quem é casado ou quem já casou um dia? Quem já namorou? Levanta a mão. Namorar é bom demais, né? Namorar é bom demais, não é isso? E quando a gente namora, a gente é todo certinho, a gente só faz as coisas certas, não é verdade? Não é verdade? Aqui só tem santo. Não é isso? A gente só faz as coisas certas, não é isso? Quando a gente namora. Você que já namorou,
Não precisa dizer para mim, eu já fiz, não. Não precisa levantar a mão agora, não. Mas você que já namorou, pensa bem comigo. Quando o namoro começa a esquentar, que você quer praticar as coisas que não estão no tempo de praticar, que quer fazer coisa errada, você vai lá para baixo da luz para praticar isso, né? Ou você vai para o escurinho. Para onde é que você vai? Para onde que o namoradinho vai? O casalzinho de namorado? Você está rindo, né, Sueli? Não é isso, gente? Para onde é que a gente vai? A gente começa a dar uns amassos. Para onde a gente corre? Hein, Carol? Corre para a luz ou para o escuro, Carol? A gente vai lá para o escurinho. Olha o que a palavra de Deus diz, querido, no versículo 21. Mas quem pratica a verdade, quem pratica as coisas boas, né? Não é assim que Filipenses nos aconselha? Se existe algo bom, algo digno, nisso pensais. Quem pratica a verdade, corre para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, a fim de que as pessoas vejam, a fim de que as pessoas olhem, a fim de que as pessoas admirem. Mas a gente, quando quer se esconder, né? E eu não estou dizendo para você que não é bom, não. É bom dar uns amassos, não é? Como é bom? Porque eu não conheço pecado que não seja gostoso. Querido, esse é o grande problema. Pecado é gostoso. Você pode pegar até o camarada essa semana, né? Eu acho que todo mundo viu que isso aí viralizou. Uma jovem de 18 anos de idade que deita numa cova de mãos e pernas abarradas, linda, né? Você não viu, Edna? Nossa, eu acho que é a primeira pessoa que eu falo que não viu. Os irmãos viram? Passou na Record, passou em tudo quanto é lugar. Está em todos os celulares, que celular é o primeiro lugar que viraliza, né? Mas passou na Record, passou em todos os jornais. Linda, maravilhosa, arrumou um namorado, foi até a cadeia visitá-lo no dia 9, foi visitar ele na cadeia, e essa semana morreu. E aí ela aparece linda, maravilhosa, mas linda, linda, linda. Parece, a roupa que ela está, parece que ela veio de uma academia, um corpo escultural, a coisa mais linda do mundo. Depois você pega para dar uma olhada, e aí ela está no meio de um mato assim aberto, uma cova rasa ainda feita. Aí os caras falam, vai, ela pega com a mão amarrada, com os pés amarrados. Você viu, ela está deitada, ela deita no meio da cova, o cara vem dar 2 tiros na cabeça dela e mata ela. Ela estava sumida há 3, 4 dias, os parentes reconheceram ela na filmagem, quando postaram a filmagem. Aí estão atrás do corpo. Sabe, queridos, quando a gente está fazendo algo que realmente interessa para Deus e para ser bênção na presença de Deus, a gente vem para a luz, a gente vem para que seja manifestado. Mas quando a gente anda em caminhos tortuosos, em caminho difícil, geralmente a gente quer fugir. E é disso que João está dizendo. Olha, aqueles que manifestam as coisas de Deus, praticam as coisas de Deus, que vivem a vida com Deus, que nós somos chamados para viver uma vida com Cristo, você venha para a luz. Eu quero dizer uma coisa para você. Disse isso, cobrei um pouco hoje do grupo de louvor. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Se você acha que você está fazendo alguma coisa boa para Deus, Deus é esperando de você o extraordinário. Porque tudo que Ele faz para você não é bom, é maravilhoso. Deus está esperando o melhor de você. Deus está esperando o extraordinário. Sabe? Se você está vivendo para Deus 10%, começa a viver 50%, 60%, 70%, porque Deus está esperando de você o melhor. Porque Ele quer te dar o melhor. Você foi chamado para viver uma vida com Ele, e você precisa dar para Ele o extraordinário. Quarta coisa que eu queria te ensinar nessa noite, te chamar como filhos de Deus, para o que nós somos chamados. Nós somos chamados como filhos de Deus para o arrependimento. Sabe? E viver com arrependimento é uma coisa que a gente precisa começar a aprender e começar a olhar de maneira diferente. No livro de Miqueias, e talvez você nem ache Miqueias na sua Bíblia aí, então eu não vou dificultar para você. Miqueias capítulo 7, 18 a 19 diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade, que esquece da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a tua ira para sempre, porque tem prazer na bondade. Tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e as lançará todos os nossos pecados na profundeza do mar. Queridos, notem bem o que acontece com Pedro.
Todos aqui conhecem Pedro. Quem aqui nunca foi apresentado a Pedro? Se não for, eu vou te apresentar na Bíblia. Pedro é um dos discípulos de Jesus que mais se destaca no reconhecimento daquilo que Deus é. E eu estou falando de nós entendermos quem nós somos. Pedro é o homem que Jesus fala: olha, quem diz os homens que eu sou? E os discípulos começam a dizer quem eles estavam pensando que ele era, Elias ressuscitado, aquela coisa toda. Jesus então vira para eles e fala: eu quero saber uma coisa de vocês. E vocês, quem que vocês dizem que eu sou? Pedro é o primeiro que pula na frente, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse mesmo Pedro está com Jesus, e Jesus fala para ele, que está indo para a morte, ele fala: contigo eu vou até a morte. Jesus olha para ele e fala: Pedro, antes mesmo que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro fica chateado, porque jamais faria aquilo. E esse episódio nós sabemos muito bem como é que a Bíblia trata, logo depois isso vem a acontecer. Mas eu quero voltar lá no começo, lá no início, quando Jesus está chamando os seus discípulos para viver uma vida com ele. Ele convida Pedro. Pedro era o quê? Qual era a profissão de Pedro? Alguém diz? Pedro era pescador. Mas Pedro pega o seu barco, porque era dono de barco, tinha isso como profissão. Pedro pega o seu barco e deixa lá o seu barco num cantinho. E quando Pedro nega a Jesus, que Jesus é levado, Jesus é crucificado, todos estão desesperançosos, e Pedro fala o quê para os outros discípulos? Eu vou pescar. E os outros falam: nós vamos contigo. Pedro então volta para lá e está no barco de novo, da onde Jesus o chamou, da onde Jesus o tirou, da onde Jesus o libertou, da onde Jesus o separou. Pedro agora está de volta no mesmo lugar, aonde acontece aquela pesca, que eles não pescam nada, jogam a rede para o outro lado. Jesus está esperando na praia, fazendo churrasco, e falam para ele: venham até aqui, pegaram alguma coisa, não tinham pegado até ali. E aí vem aquela pergunta fatídica que Jesus faz a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E quando Jesus pergunta a 3ª vez que ele fala: eu te amo, Jesus fala para ele o quê? Vai pescar um bocado de peixe. O que ele fala, Sueli? Apacenta meus ovelhas. Querido, entenda uma coisa nessa noite: quando Deus te chamou, Ele te chamou para você se desligar das coisas desse mundo. Ele te chamou para você ter uma mudança de vida. Ele te chamou para você viver uma vida nova com Ele. Não é para você hoje viver um mercado com Ele e depois você voltar a fazer todas as coisas que você fazia antes, não. Deus te chamou para uma vida de transformação. Deus te chamou para uma vida diferente. Olha o que diz o livro de Miqueias, que Ele pega todos os nossos pecados e Ele lança no fundo do mar. Eu tenho certeza, se tivesse alguma frase para se colocar ali na porta daquele mar, onde são lançados todos os meus pecados, onde foram lançados todos os seus pecados, tivesse uma placa para colocar ali, você sabe qual seria a placa que seria colocada ali? Alguém pode dar uma ideia? Alguém pode dar uma ideia? A placa que seria colocada ali, sabe qual seria? É proibido pescar. Seus pecados foram lançados no fundo do mar. Não peques os teus pecados de novo. Ou seja, queridos, nós somos chamados ao arrependimento. E ser chamado para o arrependimento é nós amarmos a Cristo com atitudes. E as nossas atitudes, elas precisam, Senhor, ser passadas por uma mudança. Por isso que quando a gente aceita Cristo, somos chamados para uma conversão. Você não consegue estar indo daqui para o Rio de Janeiro e voltar para São Paulo sem fazer uma conversão. Se você continuar, você vai sair do Rio de Janeiro, você não vai voltar para São Paulo. Quando Deus te chama para uma vida com Ele, quando Ele te chama para ser filho de Deus, e agora não mais pecador, Ele te chama para uma conversão, Ele te chama para uma mudança de vida. Ele não te chama para você pegar os seus pecados, deixar lá de vez em quando você ir lá e participar um pouquinho deles, e depois você voltar, e depois você vai lá e participa um pouquinho dele. Você precisa de atitude. E quem te sustenta nas suas atitudes? É o próprio Deus. É o próprio Deus que te sustenta nas suas atitudes. Você já viu o filho
tratando com o pai. Tem um cara aqui dentro, aqui sentado ali, que olhando assim, parece que ele é muito bravo, né? Dá uma olhada para a cara do Luizão lá. Dá uma olhada. Quantas vezes eu já vi esse camarada? Eu estou aqui, vai fazer 9 anos que eu estou aqui. Quantas vezes eu vi esse camarada bravo com o Flávio, bravo com o Fábio? Daqui a pouco está tudo bem, porque ele é pai. Lembra do filho pródigo? Alguém conta que um filho fez igualzinho o filho pródigo. Pegou tudo que tinha, largou o pai, largou a mãe, largou a casa e foi viver uma vida de erros. E largou tudo, não quis saber de pai, não quis saber de mãe. O pai falou, não vai, não faz assim. Ele largou tudo e foi de qualquer maneira. Mas chegou um tempo da sua vida que ele se arrependeu de tudo que tinha feito e ele queria voltar para casa, mas ele não tinha mais cara para voltar. Ele ofendeu tanto, ele magoou tanto seu pai, ele magoou tanto a sua mãe, ele magoou tanto a sua família, ele acabou tanto com tudo aquilo que tinha sido construído, ele desconstruiu tudo aquilo que os seus pais sonharam para a sua vida, que agora ele não tinha mais jeito de voltar, mas ele queria voltar. Ele pega uma carta então e escreve para o pai: pai, me perdoa se o senhor puder, peça a mamãe também que me perdoe, eu quero voltar para casa. Eu errei, eu quero fazer o certo. E ele então coloca uma observação naquela carta, no final fala: pai, se o senhor me perdoou, eu vou voltar no trem da tantas horas e vou chegar aí. E aquele pé de árvore bonito que tem ali na estação, que é perto da nossa casa, de lá dá para ver a nossa casa, eu queria que o senhor botasse uma bandeira branca naquele pé de árvore. Se eu chegar do trem e ver a bandeira branca, eu vou entender que o senhor me perdoou e eu vou para casa. Se eu chegar e não ver a bandeira branca, eu não vou descer nem do trem, que aí eu não incomodo vocês. E no dia que ele vinha de viagem, seu coração estava tão apertado, ele estava tão apreensivo, que ele fez uma amizade no trem, arrumou um amigo, um colega, um conhecido, porque a amizade é algo muito mais profundo. Contou toda a sua história e falou para aquele homem: você pode me fazer um favor? E aquele colega falou: posso. Falou: quando a gente chegar na estação, você dá uma olhadinha do lado da minha casa, você vai ver o pé de árvore, e vê se tem uma bandeira branca para mim, porque eu estou tão assim, quebrantado, estou magoado, que eu não sei se meu pai vai me receber de volta por tudo que eu fiz. Chegando próximo à sua residência, na estação, ele falou: pode olhar. O rapaz então foi até a janela, deu uma olhada, voltou-se para ele e falou para ele: rapaz, não tem uma bandeira branca não. A sua casa está toda enfeitada de branco. Tem bandeira para tudo quanto é lado. Parece que ele, teu pai, resolveu enfeitar toda a casa, toda a árvore de branco. Sabe por quê, queridos? Porque o nosso Pai do céu, quando Ele nos chamou para filho, Ele tem prazer em nos abençoar. Ele quer viver uma vida conosco que seja a melhor vida, a verdadeira vida com abundância que nós possamos ter nele. E a nossa atitude de arrependimento nos leva de volta para Deus de uma maneira que o prazer dele, obrigado, cara, que o prazer dele é que todos os nossos pecados, todos os nossos erros, toda a nossa dificuldade sejam lançados no fundo do mar. Eu não sei que tipo de dificuldade você tem aqui nessa noite. Se você falar para mim: a minha dificuldade tem sido um emprego, Deus tem prazer em abrir as portas para você. A minha dificuldade tem sido de saúde, Deus tem prazer em te abençoar e te curar. A minha dificuldade tem sido no tratar com outras pessoas, Deus vai te ajudar a tratar essas coisas. Às vezes a gente tem dificuldade que vem de dentro do nosso coração, e Deus, Ele tem prazer em mudar a nossa história. Sabe, querido, mas o que eu preciso é me acenar, fazer um aceno na direção de Deus. Aquele jovem, ele faz um aceno na direção do seu pai, e ele pede para o seu pai: põe só uma bandeira.
dê só uma prova, faça só um sinal que tu me quer de volta. As tuas atitudes precisam te levar a isso. Como filho de Deus, com atitude de arrependimento, você precisa se arrepender de verdade. Mas você precisa se arrepender não só de boca, você precisa se arrepender de atitude. Eu tenho certeza que a sua vida será coroada, será mudada de tal maneira que Deus derramará sobre vós, assim como diz a palavra de Deus, uma bênção tal que traga para você a maior abastança. Nós somos chamados como filhos de Deus para sermos santos, para frutificar, crescer e governar na presença dele. Não sei o que você veio buscar nessa noite. Eu não sei como você tem visto essa vida com Deus. Eu não sei nem como você tem vivido essa vida com Deus. Mas a Bíblia diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Eu quero te convidar a viver um tempo diferente com Deus. Eu tenho dito para os nossos jovens, tenho dito para os nossos professores, Nathalie que está viajando, eu tenho dito para os nossos líderes, Alain, Rosângela, com seus filhos. Eu tenho dito para todo mundo que tem participado da escola dominical, temos alguns aqui, eu tenho dito para eles, se prepara, porque eu, pastor Eliésio, me cansei das coisas desse mundo. Eu quero viver algo diferente com Deus. Mas eu não quero viver algo diferente com Deus simplesmente para que você veja que eu sou melhor do que você, não. Eu quero que a nossa igreja viva algo com Deus. Eu quero te convidar para isso. Eu disse hoje para o pessoal do louvor, eles estão aqui, eles sabem o que eu disse para eles. Não é briga, não é exclusão, mas nós vamos mudar o jeito de viver a vida com Deus. Nós precisamos de compromisso. Nós estamos sedentos disso. Eu nunca imaginei na minha vida que a Edna pudesse dar aula para alguém. Já imaginei que a Edna pudesse cozinhar. Dar aula nunca. Depois que a Edna começou a dar aula para as crianças, parece que eu tenho visto a Edna mais feliz na casa de Deus. E eu quero te dizer uma coisa, querido, quando você começar a servir a Deus de todo o coração, quando você começar a sentir a mudança de Deus na tua vida, você vai ser mais feliz. Trabalhar para o Senhor e trabalhar com o Senhor é a melhor coisa que o crente pode fazer. Não existe cansaço. A gente se prepara, sabe? E quando a gente começa a viver uma vida com Deus, a gente não para mais. O pastor não vai estar aí semana que vem. Eu estou no congresso face a face com Deus. Hoje foi preparatório e nós vamos estar no face a face, próximo final de semana. Não sei se consigo chegar até o culto. Talvez sim, talvez não. Mas eu gostaria que você abrisse a porta da sua casa, quando o pastor começar a te procurar e mandar algumas coisas para você começar a viver uma vida com Deus. Por isso estou falando isso de culto. Por isso estou falando isso numa pregação. Eu gostaria que você experimentasse algo diferente, o novo de Deus na tua vida. Nós não vamos trazer aqui nenhuma seita, nada mirabolante. É um convite a vivermos uma vida de santidade, uma vida diferente com Deus. Nós precisamos entender urgentemente quem nós somos, para que nós fomos chamados. Antigamente, você via, no passado, você vê nos filmes até, uma prostituta e uma mulher da sociedade. Até a roupa que se vendia para uma prostituta era diferente. Hoje você vê uma jovem passar, você não sabe se ela é prostituta ou se ela é gente de bem. Homens, já que falamos das mulheres, por que não falar dos homens? Antigamente, a gente tinha mais amor, a gente tinha mais carinho, a gente tinha mais feição, sabe por quê? Porque eu creio que quando o irmão Antônio olhou para a irmã Edivalda, ele olhou nos olhos da irmã Edivalda, mesmo não sendo azul, mesmo não sendo verde, mas ele percebeu um brilho. Ele percebeu um brilho que vinha dos olhos da irmã Edivalda. Hoje, queridos, a gente começa a olhar a mulher de baixo para cima. O camarada já viu todo o corpo da mulher para depois ele olhar a cara, para depois ele olhar a face, para depois ele olhar nos olhos, para depois ele olhar o rosto.
Só que nós não podemos andar segundo a sociedade desse mundo, nós não podemos, sabe, e aceitar e encarar as coisas como a sociedade tem encarado. Deus tem te chamado para viver uma vida nova, uma vida comprometida com o poder dEle. A gente tem que parar de perder tempo com as coisas desse mundo. Deus tem te chamado para um novo tempo, porque só assim a gente vai conseguir fazer diferença na vida de outros. Só assim você vai conseguir olhar para o lado do seu banco aí e dizer: aquele ali foi eu que ganhei para Cristo, aquele ali é a prova de que eu estou frutificando, aquele ali é a prova de que eu estou vivendo um novo tempo com Deus. Feche teus olhos, eu quero orar com você. Deus bendito, eterno Pai, Tu tem me incomodado e tem me chamado para viver uma vida nova contigo. E eu creio que o novo de Deus está batendo nas nossas portas, na porta da Tua igreja. Uma vida mais comprometida, Senhor Deus, com o Teu poder, com a Tua graça, com o Teu amor, com o Teu sacrifício na cruz. Mas Tu me chamaste, Senhor Deus, para ser pastor, meu Deus, deste rebanho. Tu me chamaste para ser pastor dessa igreja. E eu quero viver, Senhor Deus, esse novo de Deus juntamente com as minhas ovelhas. Eu quero viver isso, Senhor Deus, ao lado, Senhor Deus, da Tua igreja. Eu quero obedecer, Senhor Deus, não sobre mim, mas sobre todas as pessoas que estão aqui nesse lugar. A Tua graça, o Teu poder, o Teu amor, a Tua misericórdia. Que possamos ser revestidos, assim como diz a Tua promessa, Senhor Deus, de poder que venha dos altos céus, direto para nossas vidas, porque agora nós nos tornamos filhos de Deus. Nós não somos mais criaturas, nós não somos mais pecadores. Faz, Senhor, em cada um de nós, filho Teu, no nome de Jesus. Eu gostaria que você pensasse naquilo que Deus tem proposto para nós. Essa semana eu estava relendo o livro de Gênesis. Eu não sei se você lembra, quando houve o pecado, qual foi a sentença da serpente? Alguém sabe aqui qual foi a sentença? A sentença dada para a serpente? Fala bem alto, Sueli, por favor. Comerá do quê? É isso? Comerá do pó da terra. Não é isso? Do pó da terra. Alguém aqui já foi ao zoológico? Levanta a mão, por favor. Quem nunca foi ao zoológico, mas já viu cobra, já viu serpente? Levanta a mão, por favor. Quem já viu cobra? Levanta a mão, quem já viu serpente? Agora eu vou fazer uma pergunta que ninguém vai levantar a mão. Quem aqui já viu serpente comendo pó? Serpente? Cobra comendo pó? Já vi comendo sapo, arrastando. Mas você viu ela comendo pó? Mas a Bíblia diz: comerá do pó da terra. Alguém aqui já viu a serpente comendo pó? Você lembra do que eu disse para você do muro? O diabo do outro lado tranquilo falou: o muro é meu. Ele está em cima do que é meu, ele ainda está na minha propriedade. Você já parou para pensar no mundo espiritual? A Bíblia diz assim: e tu és pó, e ao pó? A serpente, que é Satanás, tem se alimentado de vidas que tem virado pó. Tem se alimentado de pessoas que não se arrependeram e continuam no pecado. Pensa nisso. Deus tem nos chamado para viver um tempo novo. Que Deus te abençoe. Oração silenciosa, nós estamos encerrando o culto dessa noite.